Conrado, se o governo não fizer alguma coisa, vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil, que loucura, como é que vai ser? Ai, 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 ui, ui. Calma, pessoal, eu sei que estão todos os jornais falando isso aí, eu sei que tá todo mundo falando esse monte de coisa, tá? Mas, cara, calma, deixa eu te explicar. Como tu bem sabe, há bastante tempo, eu sou teu amigo realista. Mas eu sou teu amigo realista otimista, né? O que a gente tem aqui, primeira coisa, cara, a gente tem um dado aqui do Imperial College, tá? Passando um estudo sobre a Covid-19 no Brasil e as mortes que vão acontecer. Cara, é um estudo baseado no modelo, tá? Mas para a gente discutir aqui, não adianta ficar lendo notícias, a gente tem que ir direto pro estudo. E sabe qual é a parte mais engraçada disso, cara? Que vai ser muito difícil tu achar o estudo. Vou te dar um exemplo, o que eu tive que fazer para chegar até lá, tá? Olha aqui. Eu botei no Google o quê? Imperial College Study Brasil Covid 2019. Né? Com esses dados eu vou chegar em alguma coisa. A gente chega no site do Imperial College, chega em todos os lugares, chega nas notícias, mas tu nunca chega no estudo, cara. O estudo é praticamente inacessível. E eu vou te mostrar por quê. Ó, não tem todo mundo comentando, as outras faculdades, tal, mas cadê o estudo em si? Tu não vai achar. Por quê? E como o Google não achou o estudo, não jogou na minha cara, eu falei, não, vou ter que achar esse negócio. Se isso aí existe, eu vou encontrar. Para ver os números direto, eu tenho que observar, porque ali a gente tá vendo alguém que ouviu alguém dizer que viu tal do estudo, né? Vou achar esse negócio. Cara, o que foi que eu fiz? Não, eu vou no Imperial College, vai ter o estudo, né? Vou chegar no site do Imperial College e vou achar o estudo. Cara, não achei o estudo aqui. Mas deixei uma matéria aqui, ó. Ah, se a pandemia de coronavírus não for cuidada, vai matar 40 milhões de pessoas. Eu cliquei nesse estudo aqui. Não, vamos ver essa matéria aqui. Tá, mas que já é do lado aqui, já vou botar aqui do lado. Tá, abriu. E aí, li toda a matéria, tal. Cadê a porra do estudo falando do Brasil, cara? Não acho. Mas daí achei, cara, lá no final dela, um link, se tu quiser ver o full report do impacto global da Covid e as estratégias, clica aqui. Daí tu clica na porcaria do negócio. E aí, tem 500, né, cara? 500 reports, tá? E aí, aí eu fui ler o último. E eu tô lendo o report deles aqui, também não acho nada escrito do Brasil. Cadê esse negócio? Até que aparece assim, tem um apêndice, ó, as fontes dos dados, né? Aí quando tu clica aqui, brother, aí vai baixar uma tabela para ti lá embaixo, ó. Tá? Com os estudos. E aí os estudos não estão nem aqui, né? Tá escondido lá numa tabelinha lá embaixo, lá por countries, daí tem mitigação e tem suppression, tá? Que é o que nós vamos falar agora, meu amigo. Então te prepara aí. Nesse estudo, eles fizeram uma modelagem. O que é fazer uma modelagem? É pegar informações e tentar criar um modelo. E o que a gente sabe na ciência é que os modelos não são perfeitos. Os modelos não explicarão necessariamente a eles. O que o Imperial College fez de diferente? Eles pegaram várias variáveis para construir esse modelo. Então eu vou pegar para vocês agora aqui e mostrar as variáveis que eles pegaram. Variável. País, R0, o país, né? O R0, cara, é a taxa de reprodução da doença, tá? Para quantas pessoas tu vai contaminar? Tá? A estratégia, se foi mitigada ou não mitigada. Aqui, cara, que tu preste atenção nas variáveis, tá? Eles têm duas tabelas, uma de mitigação e uma de supressão, tá? Então, mas as variáveis são as mesmas. Quais são as variáveis? O país, o R0, a taxa de reprodução, a estratégia que foi utilizada e o isolamento social, tá? As social distance. Tá? Isso que interessa. Aqui depois é o resultado, né? As variáveis população, infectados, morte, os clínicos, os hospitalares e o total de críticos, tá? Mas o principal a gente vê esse aqui de cima. E o que a gente tem de resultado dessa tabela? Exatamente os números que a imprensa está falando para vocês, né? Só que, bom, agora eu vou mostrar os números para depois voltar para essa ponta aqui que é a parte mais importante. Uma espécie de tripé aqui para explicar melhor, tá, o que a gente tem aqui nessa primeira tabela é o Brasil, fica na América Latina, e pelo grupo de renda no Banco Mundial, nós somos um país de classe média, tá? E aqui tá o nosso GDP, que é o nosso PIB, tá? Só uma primeira informação. Depois nós temos o primeiro cenário aqui, que era o cenário da mitigação, tá? E aqui eu vou te mostrar números, eu quero calma tua, e ouve até o final que eu vou dizer, tá? O primeiro cenário, aí que tá, uma coisa importante que eu já quero que tu memorize, cara. O RO que eles estão colocando para a doença é 3,3, tá? Ou seja, cada ser humano, cada infectado vai passar para 3,3 pessoas essa doença no decorrer do período, tá?
Aí o que a gente tem? Cenário sem mitigação, ninguém fez nada, tá todo mundo em livre circulação, ou seja, não tem distância social, como vocês podem ver. Daí aqui no caso do Brasil tem nossa população total, são 212 milhões de pessoas, os infectados serão 187 milhões, o total de mortes vai ser 1,2 milhões de pessoas, a gente vai ter no hospital 6 milhões de pessoas e os críticos serão 1,5 milhões de pessoas, ou seja, das 212 milhões de pessoas vão morrer 1,1. Então esse foi o primeiro cenário sem fazer nada, tá? O segundo cenário que eles têm aqui, cara, é a gente fazer, ó, distanciamento social permanece tudo igual. 3,3 de R0, distanciamento social agora é de 50% quase, e aí, obviamente, as mortes totais vão cair para 50%, né? Ou seja, as mortes totais vão ser 627 mil mortes, tá? Qual é o próximo que eles têm aqui? Tá aqui embaixo. Peraí. Supressão, que é o próximo ponto, que é trazer o distanciamento social para 75% da população. Só 25% fica livre, tá? Fica solto para poder trabalhar. Aí a gente começa a ter, cara, as mortes no Brasil passam a ser somente, tá? 206 mil mortes. Deixa eu ver se eu tô certo no falar isso aí. Ó, a gente começa a ter somente, passei o dado que não passei, vamos lá. Ó, nós vamos ter 206 mil mortes ao total no Brasil, se a gente fizer esse tipo de isolamento, tá? E aqui faltou falar uma coisa importante, cara. Das 206 mil mortes, é num cenário que nós tenhamos 1,6 mortes para cada 100 mil habitantes. O cenário que a gente tem no Brasil, cara, corresponde a essa outra realidade aqui, ó. Deixa eu voltar ao Brasil, cadê o Brasilzão? Aqui, ó. Cara, ó, numa realidade de 0,2 mortes para 100 mil habitantes, que não é o que o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo 0,03 até agora. Tá muito baixo o nível de mortes até então, tá? Nesse cenário, cara, nós vamos ter total 44 mil mortes, tá? É o melhor cenário que tem até então, tá? 44 mil mortes. Só que se vocês perceberem, tá, eu vou até virar a câmera, uma coisa importante. Cara, se vocês perceberem, meu... Bom, eu vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui que vocês vão perceber melhor se eu mostrar. A gente tá vendo as variáveis dos caras aqui, né? Cara, tem algumas variáveis faltando. Qual é a principal variável que não tem aqui? Tem país, tem o R0, estratégia, distância social, as mortes e tal. Qual é a principal variável, cara? Hein? O tempo, meu amigo. Tempo. Em quanto tempo vai morrer essas 44 mil pessoas? Em quanto tempo? Não é hoje, não é amanhã. O que a gente tem no mundo? E agora a gente vai pro, né? Eu te peço calma porque eu sou um cara bastante lógico, né? Ao menos me acredito lógico. Cara, no mundo, cara, nós temos hoje, cara, 32 mil mortes. O nome da Covid é Covid. No mundo hoje, cara, a gente tem 32 mil mortes, tá? Eu tô pegando os dados do World Meters, tá? E digamos, Conrado, mas tem país que não tá falando. Conrado, mas tem país que tá falando a mais, tá falando a menos. Cara, vamos aumentar isso aqui em 20%, tá? Vamos levar essas mortes para 40 mil mortes. Até então, digamos que a gente tenha quase 25% a mais de mortes, tá? Cara, o nome da doença é Covid-19. Ela começou em 2019, em dezembro. Então vamos juntar aqui, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em 4 meses morreram 40 mil pessoas, vamos arredondar para cima, bem para cima, né? Margem de erro de 20 pontos percentuais é muita coisa, tá, pessoal? Tu entende, cara, que em 4 meses morreram no mundo todo, cara, em 202 países. Nos 202 países onde tem a doença, morreram 40 mil pessoas. Estou chutando para cima. Bem para... O fator principal, que é o tempo, não está colocado naquele modelo. O tempo é muito importante, cara. Em quanto tempo vai demorar para toda a população, 212 milhões de pessoas do Brasil serem infectadas? Quando 212 milhões de pessoas do Brasil forem infectadas, nós vamos ter 44 mil mortes. Porque o Brasil já está se mitigando muito. O Brasil já... Bom, cara, olha, pelo amor de Deus. Meu, qual é a nossa grande vantagem nisso aqui? E eu falo desde o momento 1. Olha só, pessoal. Lá na Itália ninguém se cuidou, ninguém fez distanciamento, ninguém fez porra nenhuma. Os caras estão morrendo feito louco, tá todo mundo ficando doente. Óbvio. Os grupos dos vovôs lá estão morrendo mais. O que a gente fez aqui? Que a gente se antecipou. A doença nem bem começou aqui, já tá todo mundo isolado em casa. A doença nem bem começou aqui, o governo já botou estratégias.
A doença nem começou aqui, nós já estamos com hospitais de campanha, essa coisa chega. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, é uma cena que me comove e me deixa com asco no mesmo momento, cara. Olha isso aqui, meu. Olha o que a gente tem, cara, de estádios servindo de hospital de campanha pelo Brasil. Olha o que a gente tem de estádios servindo de hospital de campanha pelo Brasil. Por exemplo, o que me deixa mais brabo ainda, cara. O estádio Mané Garrincha será hospital de campanha durante a pandemia. Os estádios construídos para a Copa com roubo, custos bilionários, servindo de hospital de campanha. Um estádio em Brasília para ver o Flamengo jogar uma vez que outra. Ver o Gama jogar. Fala sério. Sabe, com R$1 bilhão aí. Mais de R$1 bilhão. Então, essas cenas aí me deixam com nojo. Agora, por outro lado, eu fico feliz de ver que o Brasil já tá, cara, criando hospital de campanha para aumentar os números de leitos. Aqui ontem, num programa de televisão aqui no Sul, ontem, um médico, ele perguntava, e esse médico, que é um dos diretores da Santa Casa, ele chega no programa e pergunta, tá, quantos respiradores tu acha que a Santa Casa tem aqui? Daí as pessoas, não sei responder, diz os números baixinhos. Daí ele responde, tem 200 respiradores. Só a Santa Casa, fora os outros hospitais. O Moinhos de Vento, que é um hospital de referência aqui para os convênios, imagina, cara, todo mundo tem convênio, vai para o Moinhos de Vento, tá? Quantas entradas teve anteontem para o coronavírus? Zero. Eu não estou falando que a doença não existe, não estou falando que a doença é fraca, não estou falando nada disso. Estou dizendo que até agora não começou. E não começou e nós já estamos preparados. Quando isso aqui iniciou na Itália, na China, pelo mundo, ninguém estava preparado. Então o nosso nível de mitigação é muito maior. Tu já está usando álcool gel, lavando mão, fazendo tudo isso. O cara nem sabia o que existia, já estava morrendo na Itália e na China e ninguém fazia essas coisas. Aqui tu já está separado em casa, aqui tu já tem comida, aqui tu já está evitando sair, já não está indo. É óbvio que essa doença é grave, é óbvio que a gente nunca viveu isso no mundo, mas também é óbvio que a gente está fazendo o nosso melhor. Eu e tu, as pessoas têm a responsabilidade de fazendo o seu melhor. Nosso governo também, fazendo o melhor. Cara, olha o que são as entrevistas com o Mandetta. Se tu não vê essas coisas com o Mandetta, tem que começar a ver os reports que a gente tem do nosso governo. Dinheiro injetado, planos, comprando aparelhagem, comprando EPI para utilização, chamando médicos, coordenando com calma. O Mandetta que ele tá dando um show, cara, que a gente nem sabia que esse cara existia aí há um mês atrás. O Mandetta era até uma piada nessas Rede Globo da vida dos programas. Quem é esse ministro que ninguém nunca ouviu falar? Que é o cara dando show, tá ligado? Todas as áreas estão dando show, né, cara? O Tarcísio com infraestrutura, tá todo mundo dando show. Isso aqui não vai, mas tu defende o governo, cara. Eu tô vendo todo dia, eu coloco na minha caixa de som aqui, ó. Eu pego a minha caixa de som, ligo aqui o Mandetta. Eu tô de quarentena em casa, cara. Eu aproveito todo o meu tempo que eu tenho aqui para estudar. Tu já viu alguém pegar os números da tabela? Tu já viu esses números da tabela em algum lugar? Tá aqui a tabela, tá aqui. Tu não viu. Ninguém faz isso, ninguém faz as correlações. E agora eu vou te falar pior, porque a gente tem, né, que voltar para um dado aqui, como eu falei ali. Ó. No cenário ali vai morrer 44 mil pessoas. Em quanto tempo? E mesmo que seja um cenário não mitigado, que morre ali 200 mil pessoas. Em quanto tempo vão morrer essas pessoas? Em quanto tempo? Será que nós vamos poder agir até lá? Será que nós já não vamos ter uma medicação até lá? Vocês sabem que essa hidroxicloroquina aí tá funcionando como remédio? E tá todo mundo boicotando essa informação, eu não sei, cara. Eu vejo aquele... E é uma parte muito boa das entrevistas também, que ele fala o seguinte, né? Quando o repórter pergunta pra ele, tá, mas o senhor tem certeza que funciona? Cadê os estudos? Ele falou, querido, tu tem que pular de um avião a 10 mil metros de altura, tá? Tu pode pular sem paraquedas ou com paraquedas que tá aí, funciona, já segurou outras pessoas. Tu quer pular sem paraquedas ou com paraquedas? É isso, tá ligado? Meu remédio que se tem, talvez venham outros, venham as outras vacinas, não é... Tá vindo, só que vacina, tu sabe, a Bruna falou pra nós, vai demorar de 12 a 18 meses até chegar uma vacina no mercado aqui. Vamos esperar, meu, tá? Então o cenário que a gente tá enfrentando hoje no Brasil é um cenário muito mais otimista, eu enxergo, porque a gente já tá fazendo mais coisas muito antes, nós já começamos a mitigação. Tanto, cara, que a gente pode ver, a gente tá com a doença aqui no Brasil e os hospitais ainda não estão superlotados. Nem lotados estão, tem casos que não chega casos novos. Porque aí que tá, agora eu vou te mostrar e uma coisa que eu esqueci, que eu tava anotando aqui também. E quantas pessoas morrem das outras doenças aqui no Brasil, cara? Foi que eu fui pesquisar também para trazer para vocês, né? E aí eu virei. Meu, as tabelas de morte, tá? Daí aqui tem uns dados, mostrar mapa, mostrar gráfico, tal. As informações geral, blá, blá, blá.
Tá, aqui são, os principais mortes que a gente tem no Brasil, cara. Infarto agudo do miocárdio, agressão por disparo de arma de fogo, pneumonia por micro-organismo não especificado, diabetes mellitus, é por isso, ó, doença isquêmica. Então, por isso que esses caras estão no auge dos grupos de risco, tá? Acidente vascular cerebral e tal. Agora, cara, vamos falar sobre pneumonia, brother. Cara, a pneumonia mata um paulista a cada 41 minutos. A pneumonia mata um paulista a cada 41 minutos. Ou seja, morre, em média, 35 mortes por dia, cara. A gente tá falando em 10 mil mortes por ano. Muito mais de 10 mil mortes por ano. Só de pneumonia, só no estado de São Paulo. Só de pneumonia, nós estamos falando em quase 13 mil mortes por ano. Só no estado de São Paulo. No mundo a gente teve... Estou chutando para cima, vocês viram? Margem de erro para cima e para baixo. 20% para cima, né? 20. Então olha o número de mortes que a gente tem por pneumonia e olha os números de mortes que a gente tem, cara, no mundo por Covid-19. É muito pouco ainda e já se passaram 4 meses. Ai, Conrado, mas o problema não são as mortes. O problema é a gente atolhar os hospitais. Olha o que o Brasil já está fazendo, cara. Os estádios estão virando leito. Os hotéis estão virando leito. Não, nós não estamos naquele estágio há um mês atrás que não se tinha nada. Agora a coisa mudou muito. Aquela curva que seria gigantesca baixou demais. E aí, cara, eu quero trazer para vocês um outro modelo, tá? Um outro modelo que traz outras informações. Olha só isso aqui, meu. Esse aqui, ó, é o modelo do New York Times. Deixa eu virar um pouco meu monitor para cá, para ficar bem retinho, para vocês assistirem bem assistidinho. Deixa eu botar aqui bem bonitinho, tá? Isso aqui, vocês estão ligados, né? Que ninguém gosta do Trump lá nos Estados Unidos. Então eles estão fazendo a mesma história com o Brasil. Assim, mas o Trump quer abrir a América. Às vezes eu gaguejo, vocês já viram, né? O que vai acontecer se a gente fizer isso, né? Aqui está o que vai... Eles colocam no gráfico aí basicamente os mesmos dados que a gente tem lá do Imperial College, tá? Só que o legal, que eles fazem essas animações, mas lá no final, cara, tem um simulador. Olha que legal, eles têm um simulador, ó, tá? E nesse simulador, cara, ó, eles têm lá no simulador dizendo que aqui é o gráfico que vai ficar chocante, todo mundo se assusta. Ai, nós vamos morrer, meu Deus do céu, minha vida, ai. E aqui a gente tem os pontos que estão sendo tratados, tá? Em primeiro lugar, população. Vamos tratar dos Estados Unidos, que é quase igual a nossa aqui. Lá são 300 milhões, aqui são 200 milhões, tá? O tempo da intervenção, tá? O nível de intervenção, a data da intervenção, o nível de contágio, o nível que vai precisar ficar no hospital e a taxa de morte. Isso são os dados esses são os dados que eles estão dando, tá? Quais são os dados de morte? 1%. Aí eles estão dando, vai ter que ficar no hospital 10%, a doença eles estão botando 2,5%, né? O R0 não estão botando 3,3%, tá? E nesse cenário aqui, tá? Que é o cenário que o Trump propõe, tá? O cenário que o Trump propõe, que eles estão querendo questionar. Seria horrível, no pico tá lá, mais de 82 milhões de pessoas sendo, né? Embaixo que tem os números perfeitinho, ó. A gente teria 204 milhões de pessoas infectadas nos Estados Unidos, o pico seria de 82 milhões e mais de 2 milhões de pessoas iriam morrer, tá? Esse bom, eles querem assustar, né? Então eles trazem isso. Mas olha um dado, que eles têm aqui no modelo deles que a gente não leva em consideração nos outros. Cara, o impacto do calor, o impacto do tempo quente. Olha, cara, quando a gente começa a botar o tempo quente, eu vou subir o tempo quente aqui, ó, e olha o que acontece com a doença do outro lado. Olha ali, eu aumento o tempo quente de um lado, ó, baixei o tempo quente, aumentei o tempo quente. Olha lá, a doença quase acaba, mesmo com aquele cenário aberto que o Trump tinha proposto, tá? Esse cenário aqui onde a gente tem uma intervenção curta, a gente tem uma intervenção moderada, a gente tem começando tarde, né? Tudo isso que a gente viu, a gente tem muito menos mortes, cara, só por um fator, calor. Olha aqui quando eu mexo no calor, olha lá quando eu mexo no calor. Olha aqui. Então, cara, o calor também é um fator muito importante nessa história toda, que não está sendo levado naqueles dados da OMS, da Imperial College. Ele, por exemplo, vamos voltar a falar mais sobre essas coisas secundárias aqui. Longe de mim querer meter aqui de pato a ganso se eu não aguento o ovo, né, cara? Não tô falando enquanto médico, não tô falando nada disso, tô pegando dados. Vou mostrar mais uma coisa pra você. Porque aqui, eles pegam o fator tempo também, tá vendo? Se a gente tiver nessas condições, olha como o spread das mortes vão morrendo adiante, lá para outubro até o final do ano, tá vendo? Não é tudo agora. Isso aqui é o achatar a curva, né? Que é o que já tá acontecendo no Brasil, cara. Já tá acontecendo no Brasil. No Brasil, cara, a gente tem mais duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, cara, é a densidade demográfica. A gente não... no Brasil a densidade demográfica acho que é 25 pessoas, né,
por habitante no Brasil todo. Só que a gente não pode contar a Amazônia, onde tem 1 milhão, tem 1 milhão de índios morando em 13% do território nacional, né? Então imagina, é 0,00001. São Paulo, para não chutar números aqui, eu vou pegar do Wikipedia, são dados 2010, tá, meu? Ó, Fortaleza, que tem a maior densidade demográfica, depois é São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Natal, Curitiba, blá, blá. Cara, Porto Alegre é a 12ª, então eu não tô nem muito preocupado. Não tô preocupado pra caralho, sabem disso aí, né? Mas é só pra dizer, cara, que a gente tem diferenças locais no Brasil, imagina, meu, no Acre lá tem 30, Rio Branco, qual é pior que tem aqui? Porto Velho, 12 pessoas por quilômetro quadrado, Rio Branco, 38 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, o Brasil é muito discrepante. Então, ou seja, mas o que a gente sabe, que as regiões mais populosas, né, como pode ver, Nova York, China, Milão, que é uma cidade com alta densidade demográfica também, estão tudo ficando doente. Agora o pessoal que está mais isolado, por quê? Porque ninguém conversa com os outros, já estão longe um do outro para passar a própria doença, tá? Cara, eu não tô diminuindo a letalidade, não tô diminuindo nada, a doença é grave, é gravíssima, mas a gente está num cenário melhor do que a gente esperava. Então eu quero te dizer o seguinte, cara, seja um realista, toma a eficiência existencial nas tuas mãos, que nem o Bruno Lamolla falou ontem de noite, seja responsável por ti mesmo, te cuida, te limpa, mantenha a distância, faça o que tem que ser feito nos limites do que tu consegue. Tem gente que não vai conseguir, tem gente que não tem como se isolar, porque vive numa casa cheia de gente, tem gente que não vai conseguir ficar parado em casa, que tem que trabalhar para comer, né? Nós vamos ter, né? Tem gente que não vai conseguir sobreviver a esse negócio. Só que é longo. Essa história não vai ser do dia para noite. A gente está muito bem preparado, o Brasil está muito bem preparado, o povo está se preparando muito bem, a maioria de quem consegue. Então, cara, não se assustem, tá? Esses modelos, como eu falei para vocês, eles não correspondem à realidade física, mas são um bom norte para a gente seguir. Então não se assustem com essas informações que a Globo News passa para vocês, que os jornais passam para vocês irresponsavelmente, sem procurar, sem dizer, olha só, eles falaram disso, mas esqueceram isso aqui, ó. Porque essas Globos da vida, essas Globo News da vida não querem te informar, eles querem que tu fique em pânico, eles querem que não saber o que fazer, eles querem que tu ache que o governo não tá fazendo nada. O ministro Mandetta falou muito bem ontem, né? Tu nunca vai ver numa manchete de jornal assim, ó, o povo está feliz em Porto Alegre, né? Ou alguém sorriu no Rio de Janeiro. Não tem essas manchetes, é só coisa triste, triste, triste. Então quando eu digo para vocês aqui, cara, que o Brasil tá muito bem, é porque a gente está fazendo o que é necessário fazer. Olha os hospitais de campanha sendo criados, cara. Olha comprando material, olha ajudando na economia, todos os setores estão trabalhando muito bem. É isso aí, é o que o governo pode fazer, tá fazendo. Tá, e aí agora tu tem que fazer a tua parte também. Juntos nós vamos sair dessa, meu. Vai por mim aí, tá? Eu sou um realista otimista. Tá? E vejam bem essa situação. Tá morrendo pouca gente no mundo até agora, mas já tem 4 meses de doença, morreram aí, chutando pra cima 40 mil pessoas. Ai, 40 mil pessoas. É pouco, cara. Tem 7 bilhões. A realidade futura, nem a realidade atual. Mas por outro lado, mesmo que pareça inútil um modelo desse, já que não explica a realidade atual, ele é muito útil pra gente poder ver mais ou menos o que pode acontecer. Então, cara, nesse modelo desse,